nós temos que dividir aí as empresas que geram resíduos e as empresas que prestam serviços para coletar os resíduos e para gerenciar os resíduos. As empresas geradoras de resíduos, existe uma lei já do ano de 2002, que é a lei que instituiu todo o sistema de gestão de coleta de resíduos na cidade de São Paulo, a Lei 13.478, que diz que depois na sua regulamentação, que todos têm que informar, através de um cadastro ao poder público, quanto de resíduo geram, que tipo de resíduo gera, para que possa haver um banco de informações e que possam ser tomadas decisões na esfera de planejamento do poder público, políticas públicas para esse negócio. Sem informação, não existe. Essa lei, no Brasil, às vezes acontece um pouco isso. Essa lei meio que não pegou direito quando foi lançada, quando foi promulgada. Em 2002, pouca gente lembra, talvez alguém lembre, foi a Marta Suplicy que na saída, lá no último ato do mandato dela, ela promulgou essa lei, dizendo como é que funcionaria o sistema de limpeza urbana do município e todos os seus participantes. Estabeleceu ali regras, e a partir dali todos tinham que informar ao poder público. O poder público não funciona sem informação, todos tinham que informar. Além da questão ambiental, que é um apelo que vem crescendo na sociedade, no planeta inteiro, preocupação com a questão social, socioambiental muito grande, e também a questão dos danos ambientais. Lá no passado não existiam aterros, há não muitos anos atrás não existiam aterros nem nada, cada um botava seu lixo lá no fundo do quintal e depois começamos a perceber que isso iria causar um problema ambiental grave, muitas vezes até irreversível no futuro. O planeta está sendo ocupado aí, me parece que agora recentemente até descobriu-se que nós chegamos no limite da extração de recursos do planeta. Nós temos que dar uma regulada nisso, senão daqui a pouco o planeta não vai conseguir mais responder à necessidade que nós temos. A população cresce, necessidade de comida, de agricultura, de resumo, essa questão toda. Continuando a colocar os resíduos de maneira desorganizada, isso seria um problema ambiental muito forte no futuro. E para corrigir isso, o sistema de informação. Já existe através da CETESB, que é um órgão estadual, que olha mais do ponto de vista só do meio ambiente, uma série de obrigações que vêm desde antes da lei de 2002, com relação aos resíduos perigosos. Então, que a gente denomina de resíduo classe 1. A CETESB já, desde antes, já controlava isso e ficou por aí. Agora descobriu-se que tem que controlar tudo. E realmente não faz sentido nenhuma gestão, administração municipal, estadual, federal, não conhecer as informações dos setores. Eles têm que conhecer. Então, por isso, a obrigatoriedade. Todas as organizações, e aí a gente comete às vezes um erro, os grandes geradores. Não, todos têm que se cadastrar no sistema. Porque todos fazem parte de um banco de dados, de uma analogia, de uma média histórica. Então, se não houver conhecimento do universo, não se faz conta de estatística. Nós precisamos saber do todo como é gerado, quantos participam, quantos geram, quantos não geram, para se poder ter a dimensão exata. Isso é fundamental para que as políticas públicas sejam adequadas para o tratamento dessa questão para o futuro. Então, todas as organizações, pessoa jurídica especialmente, eu diria mais, até em alguns casos pessoa física, porque hoje tem pessoas físicas por aí que têm pequenas indústrias na garagem, no fundo do quintal, que geram resíduo e estão sem prestar atenção nisso. E eu acho que é uma coisa que deveria também ser tratada. A questão é assim, se você tem alguma atividade produtiva que gera resíduo de uma forma desproporcional ali à questão domiciliar, você tem que se cadastrar, você tem que informar. Porque o que o governo não conhece, hoje a gente tem o IBGE aí que faz um esforço danado para conhecer os números do nosso país, para definir política pública, quem nós somos, de onde nós estamos, qual é a nossa faixa etária, qual é a nossa faixa de rendimento. A informação é fundamental. Nenhuma organização consegue trabalhar e traçar planos futuros sem informação. Então, hoje é fundamental e a legislação já obriga desde 2002, sem que nunca tenha sido observada ao pé da letra. Agora,
uma gestão municipal um pouquinho mais atenta decidiu enfrentar essa questão e, muito embora às vezes a gente sabe que é uma questão um pouco antipática, politicamente falando, nenhum político gosta de chegar e falar, olha, você tem que cumprir essa lei aqui, porque às vezes tem gente ali que não entende, porque o ideal seria que o cidadão assumisse isso por iniciativa dele mesmo. Não tinha que ninguém obrigar, nem multar, nem coisa nenhuma. Está lá a lei diz. A lei, esse é o tipo da lei que é a lei para o bem. A gente sabe que tem algumas leis que muitas vezes não são tão para o bem. Essa não, essa lei é uma lei que existe para o bem do cidadão, para melhorar a vida do cidadão. Então, cumprir essa lei é uma maravilha. Outro dia havia até uma discussão que eu criei um paralelo, a questão da cadeirinha de criança nos carros. Aí disse assim, poxa, alguns reclamaram, não, a cadeirinha, poxa, a cadeirinha de criança no carro é uma iniciativa dos pais, não precisa ter lei para isso não, pô. Quer dizer que se não tiver uma lei para você pôr a cadeirinha, você deixa seu filho morrer. É uma coisa maltratada, quer dizer, a questão da segurança da sua família, precisa ter uma lei para obrigar você a ter segurança para a sua família? Acho que não. Então, essa é uma lei muito parecida, é uma lei para o bem do cidadão. Não precisa nem ter a lei, todo mundo devia receber uma educação e fazer isso. Então, aí que essa questão de se a empresa tem que se cadastrar ou não, ou qual é esse caminho, todos têm que se cadastrar, e por iniciativa própria e com entusiasmo, porque vão estar fazendo um bem para a sociedade.